Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse Diálogos Educação em Foco. Hoje com o tema diversidade e inclusão. Que espaço abrimos? E hoje a professora Jane e a professora Regina Chudo recebem uma convidada muito especial, que é a Milena Stefanini. Ela é mãe de uma criança TEA, e a professora Regina, que é para quem eu estou encaminhando agora, vai dar uma orientação, enfim, maiores informações a respeito de todo esse diálogo. Tenham todos um excelente momento. Olá, gente, boa tarde. Mais uma segunda-feira, eu e Jane aqui no Bate Pronto sempre, né? Desde que iniciamos esse momento da pandemia, nós temos feito lives toda segunda-feira às 16 horas. Fico muito feliz que tem muitas pessoas que já entraram na nossa live, que estão nos acompanhando há muito tempo. Então, meu muito obrigada, minha gratidão para todos que nos acompanham. Jane, boa tarde. Boa Milene, tarde. boa tarde. Boa tarde, Regina. Eu já vou passar para as duas, porque hoje, gente, eu realmente ficarei de mediadora, porque nós temos aí duas especialistas para falar da questão da diversidade e da inclusão. Bom, meus queridos, para falar da inclusão no Brasil é algo bastante delicado, complexo, relevante, que todos nós deveríamos discutir. Afinal, a educação inclusiva no Brasil tem uma história muito curta ainda, né? E ainda assim, muitos de nós, educadores, não conseguimos compreender o que é incluir. A educação brasileira ainda é muito excludente. Excluímos o aluno que tem dificuldades de aprendizagem, excluímos o aluno que talvez não tenha acesso porque a localidade é difícil. Nós ainda no Brasil não atendemos todos os alunos, né, todas as crianças. Nós temos um percentual de crianças que passam mais de 1 milhão de que ainda não estão na escola. Agora, no momento da pandemia, estamos vendo mais ainda as desigualdades, né? Seja no acesso à internet, a dificuldade com a família. Então, falar de inclusão no Brasil, eu direi que é um assunto muito complexo. Mas antes de acenarmos aqui para falarmos desse momento da pandemia, precisamos entender o que é diversidade e o que é inclusão no Brasil. Quais políticas públicas que nós podemos, de fato, né, abraçar e quais ainda nós deveríamos ter para compreendermos todos a urgência de termos uma educação mais justa, mais igualitária, mais ética, onde qualquer criança com altas habilidades ou com deficiência tenha o direito de aprender. Afinal, é por isso que a gente luta a educação de qualidade nesse país. Então, eu vou passar a palavra para as meninas, para elas cumprimentarem vocês. A Milene, que está aqui hoje, eu já a conheço, ela mora em Palmas, Tocantins. Milene é professora da rede municipal, é especialista, fez pós-graduação em psicopedagogia, psicomotricidade, está estudando educação física, é professora da rede municipal, mas hoje ela aceitou o convite para vir falar como mãe. Ela tem um filho de 6 anos com um diagnóstico e é preciso, então, que a gente também entenda o lado da família. Gente, sejam todos bem-vindos à nossa live sobre diversidade e inclusão. Jane, a bola está contigo para que você cumprimente e depois a Milena cumprimenta também. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos nesse debate. Eu acho que é um momento, assim, a gente tem recebido muitas mensagens pedindo orientação, como condução, né, na questão das crianças com alguma necessidade especial. Então, acho que esse convite que nós fizemos para a Milene, ela aceitou de bom grado,
Então, acho que é uma forma da gente compartilhar com vocês uma outra forma de olhar para essa educação. Sejam todos bem-vindos para esse bate-papo. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite, espero compartilhar aqui a minha experiência e que vocês aprendam, né, um pouco com a minha experiência de vida e espero contribuir com esse tema de hoje. Muito bem. Eu vou começar já fazendo uma perguntinha para as duas responderem. Como vocês olham o cenário nacional para a inclusão e também para a diversidade? Será que todos nós, na educação brasileira, estamos, de uma certa forma, preparados para acolher, ou ainda temos nossos estigmas, ou temos ainda preconceitos, pré-conceitos, né? Então, Jane, começa aí falando um pouco desse cenário nacional sobre a educação inclusiva e sobre a diversidade brasileira. Bom, eu acho que assim, eu acho não, né? É nítido, a gente está vendo aí as desigualdades, né, no mundo, e quando a gente fala de uma proposta de educação inclusiva, é uma proposta como prática social. O certo seria que em 2020, no século XXI, não tivéssemos mais que estar ainda nesse debate, inclusão, exclusão, desigualdades, mas fato é que nós estamos. Então, eu gosto muito de pensar a inclusão como entendendo a diferença, mas a diferença como o sujeito funciona, não ele comparado ao outro que a gente acha normal. Porque, geralmente, quando a gente trabalha na educação inclusiva, a gente pensa, deficiência já é algo que falta, né? Algo que não funciona. Mas a gente começa a colocar o olhar no que falta. Já a diversidade é esse conjunto de diferenças. Então, por exemplo, são todas, se a gente for pensar, é a inclusão da etnia, das crenças, do funcionamento cognitivo. Então, quer dizer, quando a gente fala de inclusão, é muito mais amplo. E eu acredito que nós estamos, sim, ainda muito presos às leis. Nós temos até algumas políticas públicas interessantes, mas eu acho que falta uma formação sólida, passo a passo. Por quê? Porque é uma educação para todos, mas, porém, é um a um, porque o todos não são iguais. Esse é que eu acho que é o nó dos projetos da educação inclusiva. Né? Por exemplo, quando a gente fala de uma criança com autismo, cada um desenvolve de alguma forma. Por quê? Vai depender do acolhimento psíquico que essa família fez, do luto que essa família fez daquele filho ideal. Não que ele não seja ideal, mas ele não é tão imaginário como a gente imagina. Então, eu acredito que quem trabalha com a prática social, a educação como prática social, ela vai ter que incorporar que é um a um. Nós estamos vendo isso ao mesmo tempo que a gente tem municípios que já estão trabalhando remotamente, temos municípios que não. Como incluir esses municípios, entende? Então, esse conceito vai muito além da lei, da normatividade, da imposição, como gostam alguns professores de goela abaixo. Ele tem que ser vivenciado. Então, é um pouco isso que eu defendo. E primeiro, né, Jane, como a gente sempre tem dito, é tratar cada um como um sujeito, com características próprias, né? Um olhar afetivo, um olhar acolhedor. Porque a escola se torna, inclusive, exclusiva, quando ela exclui o aluno, até no momento da avaliação, entre aprovar e reprovar. Perfeito. A gente tem que incluir todos. Mas, Milene, para você, eu já farei uma pergunta como mãe. Milene, conta para nós como foi, como mãe, não como educadora, né?
que a Milene, ela ergue várias bandeiras aí pelo Brasil, inclusive lutando por projetos de lei, que depois ela conta um pouco. Milene, quando seu filho foi diagnosticado aos 2 anos de idade com autismo, né? Então, como foi receber esse diagnóstico em casa, para vocês, família? Isso que você já era professora da rede municipal, né? Sim, eu já era professora. Então, como professora, a gente conhece um pouco assim mais as crianças, percebe a diferença do desenvolvimento. Claro que cada ser é único, cada criança é única, como a Jane falou, mas quando nós recebemos o diagnóstico do Luiz, que foi bem precoce, e eu agradeço por ter sido precoce, que com isso eu pude trabalhar melhor com ele as suas dificuldades. Para nós foi um pouco difícil, nós passamos por esse período que a Jane falou que é o período de luto, só que você tem 2 opções, ou você vive o luto muito tempo e você acaba perdendo esse tempo que você poderia estar estimulando a criança, ou você meio que atropela o luto e arregaça as mangas mesmo como mãe e vai atrás de poder ajudar o seu filho. Então, assim, eu não vou falar que eu não vivenciei o luto. Eu vivenciei o luto, sim, só que o meu luto... Oi, acho que nós tivemos um probleminha na transmissão, mas a Milene já volta e continua falando para a gente sobre como foi receber esse diagnóstico, e ela dizia como ela estava lidando com o luto. Enquanto isso, eu vou falar para a Jane. Jane, como é difícil também o Brasil encontrar e conseguir diagnosticar mais precocemente para que a gente possa apoiar melhor as famílias e as crianças, não é? Eu acho que esse ponto é a chave, sabe, Regina? Por quê? É a primeiríssima infância, porque o bebê, quando ele começa a ter algumas dificuldades, a gente já consegue perceber. E como a educação está cada vez mais cedo, os berçários e tudo, então tem como a gente trabalhar essa sensibilidade nas creches, nos berçários, na educação infantil, porque quanto mais cedo o diagnóstico chega, diagnóstico como ponto de partida, não como ponto de chegada. Quanto mais cedo o diagnóstico chega, mais cedo é possível intervir. E eu acho importante isso que você está falando, porque incluir não é uma ação natural nossa. Pelo contrário, ver que a gente se agrega pelas pessoas que parecem com a gente, com as pessoas que são como a gente. Então, quando a gente fala de incluir isso que a Milene estava trazendo, a gente tem que aprender a olhar de outra forma, né, Milene? Que é isso, vive esse luto... Desculpa, eu tive um problema aqui. Acontece, vive esse luto e volta para fazer o respiro, que é o que a Milene estava falando. Pode continuar, Milene. Tá, tive um probleminha aqui. Tem problema. Então, e aí nós atropelamos meio que o luto, né? E fomos atrás de buscar ajuda, fomos atrás de buscar parceria com a escola, que a escola, assim, é fundamental o desenvolvimento da criança, ela passa metade do dia praticamente na escola, e procurei uma equipe, né, terapêutica. Então, assim, nós conseguimos, bem precoce, começar a estimular ele. E foi um trabalho muito em conjunto, família, escola e equipe terapêutica, para que ele conseguisse, assim, desenvolver, né, melhor as suas habilidades. Agora, só uma questão para você complementar. O diagnóstico, vocês, enquanto família, que começaram a perceber alguma coisa, ou foi a creche, a escola?
Eu, como mãe, eu já tenho a vivência da primeira filha, então eu comecei a relacionar, claro que a gente não pode comparar, mas algumas etapas que já era significativo para o bebê da faixa etária, ele está desenvolvendo, né? Então, mas até 1 ano de idade, o Luiz, ele desenvolveu normalmente. Ele teve uma crise de epilepsia e convulsão. Depois dessa crise, ele perdeu algumas habilidades, habilidade da fala e muitas habilidades motoras também foram comprometidas. Então, através dessa, quando ele perdeu essas habilidades, aí nós achávamos que seria 1 mês, voltaria, alguma coisa assim. Foi onde nós procuramos a equipe médica, né? Ele acompanhado pela neurologista e pela psiquiatra. Foi onde nós fizemos os exames clínicos, que no exame clínico, para ver se ele teve alguma parte comprometida neurológica devido a essa convulsão, mas aparentemente não, fizemos todos os exames normais, só que ele perdeu as habilidades, e a habilidade mais comprometida dele também foi a da fala. Ele já falava algumas palavrinhas simples, né, mamãe, papai, água, o simples, e ele regrediu, não falou mais nada e começou a desencadear, assim, outros comportamentos que é relativo, que as crianças que têm o espectro do autismo, elas apresentam, como se morder todo. Aí foi onde a creche também me pontuou, a escola, né, de educação infantil, que ele chegava mordido, eu como mãe, nossa, mas quem que mordeu ele? Ninguém via quem tinha mordido ele. Na realidade, não tinha uma outra criança mordendo. Ele mesmo que se mordia. Então, assim, foi alguns comportamentos. Aí fizemos a avaliação e foi onde ele foi diagnosticado. Eu achei interessante a gente entender esse autoflagelo, né? Morder, se bater que eles têm, é um sinal da angústia, sabe? Sim. Porque eles se sentem invadidos. Então, quanto mais eles se angustiam, mais eles se machucam até para aliviar essa angústia que eles não conseguem nomear, né? Como qualquer criança no início não consegue. Por isso que a gente trabalha com a literatura, com os desenhos, com a parte simbólica. A parte simbólica, geralmente no espectro autista, ela é mais empobrecida. Por isso que quanto mais cedo a estimulação é feita, mais cedo a criança sai desse espectro ou ameniza os traços, né? Não sei. Sim, é verdade. Sim. Então, Milene, a partir do diagnóstico, né? Eu sei que você, como mãe e educadora, foi buscar e poder estimular, mas eu queria que você nos contasse um pouco, depois a Jane fala também, a educação na escola. Não estou dizendo agora na pandemia, que já a gente fala na pandemia, mas como foi buscar uma instituição que desse essa resposta, que pudesse apoiar o seu filho, estimulá-lo, né? Você percebe que todos na escola, modo geral, rede pública e privada, os professores têm uma formação adequada para poder acompanhar e, de fato, incluir, porque quando coloca, inclusive, um tutor do lado, quer dizer, eu estou excluindo, né? Outro cuida. Então, conta para nós um pouquinho sobre isso. Então, o Luiz, quando ele foi diagnosticado, ele estava em uma respectiva escola. Só que devido à quantidade grande de alunos na sala, ele tinha uma questão sensorial que o deixava muito incomodado. A quantidade de crianças, o barulho. Então, nós optamos em trocá-lo de instituição, levamos para uma outra escola. Só que a partir do momento que eu fui para matricular nessa outra escola, eu já fui muito sincera, porque o que a gente vê, às vezes, que acontece na maioria das escolas é quando você chega para matricular uma criança que tem algum tipo de deficiência, que eles não sabem, às vezes, como lidar, ou que eles vão ter que ter um trabalho a mais,
não estou falando da maioria, mas assim, a minha vivência que eu tenho como grupo de mães, da maioria dos processos judiciais que acontecem, é já dessa matrícula já ter uma dificuldade de ser aceita. Na escola do meu filho, quando eu fui matricular, é uma das escolas assim, que aqui em Palmas, ainda eu acredito assim muito no trabalho da inclusão. Então ele foi muito bem aceito. A professora, nós tivemos a reunião com a equipe da coordenação, da gestão, para que fosse feito um trabalho tanto pedagógico na escola, mas também em parceria com a equipe de terapeutas. Então, eles foram muito abertos, eles aceitam as sugestões da equipe, tem reuniões mensalmente com as profissionais que o acompanham, para ver o desenvolvimento, para ver como o que pode ser ajustado na questão do plano de ensino dele, mas na escola específica que ele está, assim, a gente não teve dificuldade, mas a maioria das escolas, a gente vê que agora que está tendo um despertar um pouco mais assim, daquela vontade também do educador procurar, né, porque muitas vezes a gente culpa, porque eu não aprendi isso na faculdade, porque eu não, né, então assim, mas a partir do momento que eu recebi aquele aluno, eu tenho que me preparar, ele tem que ser incluído, ele tem que fazer parte do processo, e como a Jane falou, não é que eles não aprendem, eles aprendem de uma forma diferente. Dá um pouco mais de trabalho para o professor, porque é muito mais fácil eu chegar e contextualizar para todo mundo aprendeu e pronto. Para aquele aluno, eu vou ter que ter uma metodologia diferente, né? Porque a compreensão dele é um pouco mais diferente do que a dos outros, mas ele vai aprender aprender da mesma forma. Então, assim, na escola em si que ele está hoje, ele foi muito bem aceito. Ele não tem professor auxiliar, a escola no início quis assim, eu não pedi que não, porque ele é uma criança bem independente, como ele é bem estimulado, não que ele não precisa de um apoio ali, mas a própria professora faz esse elo, ela faz essa intervenção com ele pedagógica, então ele não tem ali específico uma cuidadora do lado. Diferente como eu falo nas redes municipais, e que é minha luta aqui em Palmas também, que às vezes se coloca uma cuidadora, mas a cuidadora, ela não é uma pessoa que tem um preparo pedagógico. Muitas cuidadoras, às vezes, a formação dela é em ensino médio, não tem aquela formação, então ela fica mais como uma cuidadora, e não como uma professora que possa fazer uma intervenção pedagógica para auxiliar aquela criança. Então, eu não optei. O Luiz, ele vai na escola regular, não tem cuidadora, e nós acompanhamos em casa, mas nós temos essa parceria com a escola. E essa abertura também na escola, né? A escola, as atividades que precisam ser adaptadas, elas são adaptadas, são feitas, tudo assim, de comum acordo, e eu também respeito muito a opinião da escola, quando a escola vem e fala para mim, não, porque às vezes a escola também me puxa a orelha. Não, o Luiz é capaz de fazer isso. Então, bom. Ele vai fazer. Então, assim, tem uma aceitação também da minha parte nesse sentido. É uma troca, né? Muito bem. Vamos prosseguindo. Como a nossa live tem uma duração muito curta, né? Uma horinha só. Jane e depois Milene fala. Como é que a gente pode trabalhar a inclusão acima do que já está previsto na lei? Como é que o Brasil, de fato, torna suas escolas inclusivas? Bom, eu acredito que é olhar para essas crianças, com qualquer transtorno, com qualquer distúrbio. Elas têm uma maneira de ser diferente. Elas não são a patologia. Nós temos que lembrar que os transtornos, as deficiências, vêm muito da área médica, né? Então, por exemplo, transtorno global do desenvolvimento. Todas as habilidades estão transtornadas. Tudo isso só acontece na nossa educação brasileira
porque nós não olhamos a criança enquanto sujeito, que é a diversidade, como é a história de vida, como que ele foi projetado, numa convulsão. Então, quer dizer, enquanto a gente bater até na tecla de uma inclusão que não considera as diversidades, nós vamos precisar gastar tempo com leis e com programas. Nós temos que entender como que o sujeito se constitui, né? Teve a primeira discussão, você vai saber disso, acredito, né, Milene, porque você tem pesquisado, nos primeiros casos de autismo, os psiquiatras falavam que era culpa da mãe. Chamavam a mãe de mãe geladeira, porque os primeiros casos de autismo vieram de crianças que eram filhos de intelectuais. Então, olha só que loucura. Já que eles são tão intelectualizados e tal, não dão conta da criança, a mãe rejeita o bebê, a mãe teve depressão pós-parto, tudo é a mãe. Aí teve um movimento enorme no mundo falando, olha, não é verdade, partiu das mães, viu, Milene? Não é verdade, nós amamos os nossos filhos. E aí é que a psicanálise começou a estudar, porque o que acontece? Lembra, Regina, que a gente tem falado? O ser humano não se constitui sem um outro humano. Crianças que nascem voltadas dentro do espectro autista, ela não se oferece para o adulto. Então, o que acontece? Pega uma mãe que o filho acabou de nascer, que amamenta de 2 em 2 horas. Se o filho não chora, ela também não vai buscar o filho para mamar. É natural. Né? Então, é muito interessante a gente entender os transtornos dentro da diversidade, e não é culpa de ninguém. Há um problema de intercomunicação, né? Porque o bebê, e é aí que as creches têm que ficar muito atentas, porque o bebê, quando ele começa a perceber que ele e o outro são separados, o que ele faz? Faz gracinha para a mãe pegar, não é? Cadê mamãe? Aí ele dá aquele sorriso. Aí o que ele faz? Ele abre o bracinho e se joga. Ele se oferece para a mãe. Já as crianças que têm alguma dificuldade nesse ponto, não. Elas começam a se voltar para si. É isso, Milene? Como mãe, você vê isso? As crianças, né, elas ficam mais, no caso do autista, ele fica mais isolado, ele não procura, ele não quer interagir, para ele é mais, não sei se é uma questão, né, de segurança, você tá nesse ambiente, e os bebês, eles são assim, não tem nada melhor do que você ver o bebê, porque o bebê, ele quer estar próximo do outro bebê, ele, né, então assim, a partir do momento que você vê que a criança, ou o bebê, ele está mais isolado, mais introvertido, não quer, eles têm a questão do toque, nós vivenciamos isso aqui em casa do toque, mas nós fizemos um trabalho para o toque. Então, hoje, o meu filho, ele aceita o toque, ele procura o toque. Então, assim, aí eu falo, a criança autista não gosta de toque. Não é isso. Ele tem que ser trabalhado. A sensibilidade da pele, da derme. É impressionante. Você tem que ir construindo isso. Não é uma coisa que, com uma criança que é típica, você já vem da natureza, né? A criança vem te procurar. O autista não, o autista você tem que ensinar, você tem que vivenciar e você tem que insistir, porque muitas vezes você vai abraçar, muitas vezes você vai tocar e a criança vai afastar. E aí, se você desiste como mãe ou como professora, né, as coisas não acontecem. Então, assim, é um trabalho contínuo, de formiguinha mesmo. Então, aqui em casa, nós ensinamos o Luiz a gostar do toque, nós ensinamos para ele a questão das emoções, porque é muito difícil para o autista saber diferenciar as emoções. Então,
Claro que assim, de uma maneira muito simples, porque ele só tem 6 anos. As coisas vão acontecendo conforme ele for crescendo e eu for vendo a necessidade. Então, não preciso intensificar também além daquilo. Eu vou até onde é o limite da idade dele, o que ele pode compreender e me retornar. Claro. Agora, Milene, eu até desculpa, mas assim, como mãe, você vê que a Milene tem formação e ela tem como estimular os meninos o Luiz em casa, né? Mas para muitas famílias que não detêm nada do conhecimento, como é difícil. Então, Milene, sob seu ponto de vista, como que nós, no Brasil, poderíamos ter uma política pública de orientação à família, desde o momento do diagnóstico, da aceitação, do luto, até poder apoiar essas crianças em casa? Então, essa é uma luta, assim, que nós, como as mães ativistas, a gente vem já há bastante tempo tentando, não tem como você fugir, assim, das medidas públicas, né, que eu falo, por meio da política. Algumas coisas, elas vêm através de lei, muitas vezes nós conseguimos, mas nem sempre as leis, ela tá lá no papel, nem sempre ela é cumprida. E através da nossa união mesmo como mãe, nós temos grupos de mãe, grupos de família, a rede de apoio, ela é essencial. Eu sempre falo, eu não tenho condição de pagar um terapeuta. Tá, mas assim, a principal terapeuta que tem que ter para uma criança autista é a mãe, ou é o pai, ou é a família. Eles são 80% do sucesso e desenvolvimento da criança. Eu não estou discriminando a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, cada uma dentro do seu papel. Mas, assim, o engajamento da família, né, ele é essencial. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre o autismo quando o Luiz foi diagnosticado. E isso não me impediu de ir atrás. Eu não fiz, assim, cursos caros. Eu fui atrás de quem sabia e queria compartilhar. Nós temos aí a Berenice Piana, que é a mãe ativista, que é a criadora da lei, né? Inclusive, a gente acabou, assim, tendo um contato muito bom, e que ela que nos ajuda a buscar os nossos direitos. Então, vem como que eu posso explicar? Vai muito da boa vontade, mas nós temos que cobrar. Não adianta eu receber o diagnóstico, igual eu estava falando, eu vou atrás, eu corro, meu filho tem todo atendimento, eu poderia estar na minha zona de conforto. Não, o Luiz tem as terapias, ele está bem, então eu não vou lutar. Não, mas toda semana eu estou lutando, eu estou atrás de alguma lei, alguma brecha que possa ajudar as famílias que não têm condições. E quando as mães nos procuram e me procuram, eu falo, o conhecimento é tudo. Você pode não ter o conhecimento, mas vamos ler, vamos tentar nos informar. Hoje, a maioria das pessoas tem acesso a vídeos na internet. Então, assim, tem muita coisa simples que você pode estar vendo para estar orientando. Mas, assim, temos cobrado da medidas públicas, a gente cobra da escola, a gente cobra da Secretaria de Educação, a capacitação também para os professores, porque os professores saem do curso de pedagogia, que é a maioria, e não tem essa formação dentro do curso de pedagogia. Então, assim, nós já até conversamos com algumas universidades aqui do Tocantins, para que fosse colocado alguma disciplina, seja ela curta pelo menos, para eles terem uma prévia do conhecimento, para quando aquele aluno chegar na sala, o professor não estar tão despreparado. E estamos lutando assim, dessa forma, não é fácil. Claro, como nada, né? Na verdade, imagina então para uma mãe que tem um filho, né, com um diagnóstico. Mas eu vou prosseguir aqui para a gente mudando a rota um pouco, porque já começaram a chegar perguntas. Mas a pergunta que chegou agora, eu vou pedir para a Patrícia esperar, que eu já farei essa pergunta. Mas antes, Jane, nós educadores, e a população, modo geral, tem dificuldade de aceitar o diferente em nós. O diferente, modo geral, né?
Então, nós já vamos falar lá da educação da educação remota em tempos de pandemia agora, mas antes, para quem não trabalha ainda com a educação especial ou para quem não tem um filho com diagnóstico, como o nosso país pode avançar, Jane, para que a gente viva uma sociedade que aceite as diferenças? Bom, tem algumas coisas. Primeiro, é o que a gente tem falado quase toda segunda, escutar. Segundo, ampliar o olhar para além dos modelos estáticos que a gente tem, de beleza, de corpo ideal, de cabelo ideal, de raça ideal, de nota ideal, de avaliação ideal. Não que a gente não tenha que ter medidas de avaliação, temos, mas eu acho que também teremos que trabalhar essa diversidade. Incluir alguém que é diferente da gente não é natural. Então, nós vamos ter que ensinar. Não é à toa que, em pleno século XXI, nós estamos falando e explorando as competências socioemocionais. Por quê? Porque o que a gente faz com o trabalho com uma criança com necessidades especiais e com uma criança sem necessidades especiais? A mesma coisa. A questão é que quando eu deparo com uma criança com necessidade especial, eu é que não sei trabalhar com ela, porque para ela, louca sou eu. E eu acho isso uma coisa incrível. Então, é aprender, por exemplo, há 2 anos atrás, eu fui conhecer a primeira escola que ganhou prêmios do autismo, que é em Cuba, né? A escola Dora Alonso. É assim, e olha que lá eles não têm tecnologia de ponta, eles não têm nada, é tudo com trabalho caseiro. Mas é assim, quem recebe você na escola são os ex-alunos que trabalham na escola, todos com autismo. E eu conversando com ele, falava assim para mim, que ele demorou muito para entender, ele ainda brincava assim, ditos normais, porque vocês falam uma coisa e sentem outra. Porque olha que coisa. E a gente acha que eles não sabem distinguir emoção. Por que eles não sabem? Porque o ser humano é muito dúbio, né? A gente fala para eles que eles são ótimos, mas o nosso corpo está dizendo, né? Então, eu acho que é isso, é aprender com eles. Na live passada, Milene, eu e Regina falávamos, eu brinquei com ela e falei, nós estamos todos como alunos inclusivos agora, na pandemia. Por quê? Sim. Não temos o domínio digital, estamos tendo que ser incluídos. Todos nós estamos com necessidades especiais, estamos mais carentes, né? A gente tem um caso de amor com os nossos livros, tudo é muito. Se a gente vê um filme, a gente chora. Então, assim, é ensinar. E o melhor momento para fazer isso, a meu ver, está sendo agora. Porque verdade. Estamos todos mais sensibilizados. Falando em agora, Milene, eu queria que você nos dissesse 2 questões. A primeira é que, a Jane, depois eu também gostaria que ela falasse, nós estamos tendo muito aumento de casos de crianças com espectro autista no Brasil e no mundo, né? O Brasil não tem um estudo conclusivo de por que está aumentando tanto, né? Ou antes não tinha diagnóstico, ou agora realmente está aumentando, né? Então, essa é a primeira pergunta. E muitas pessoas que estão participando da nossa live estão perguntando como trabalhar com as crianças da inclusão nesse momento da pandemia. Então, vai lá que você já responde as 2 questões, então, Milene. Tá.
Sobre a questão do aumento de casos, né? Isso não só no Brasil, como no mundo, pelos estudos, pela leitura que eu tenho feito, que eu tenho participado dos cursos em autismo, porque vou falar antigamente, há não muito tempo atrás, tá? Vou colocar aí há uns 10 anos atrás, uma suposição, não se tinha um conhecimento tão amplo do espectro. Então, a maioria dessas crianças, hoje nós temos muitos diagnósticos em adulto, que o adulto não sabe que ele é autista e ele descobre agora depois de adulto. Então, assim, porque não se tinha um conhecimento muito amplo do transtorno. Então, a maioria das vezes, essas crianças, elas eram rotuladas de criança indisciplinada, criança que com dificuldade de aprendizagem, mas com uma outra nomenclatura que se usava alguns anos atrás. Então, creio eu que não tinha esse conhecimento todo. Comprovadamente, assim que a gente fala cientificamente, não tem estudos que comprovem, que nem que fale que é genético, que a criança desenvolve depois. Não há isso comprovado cientificamente. Não tem nada falando assim, não, o autismo ele vem porque é genético, ou a mãe tem, não. Então, assim, tudo estudos que ainda estão sendo aprofundados. Mas realmente eu creio que o aumento dos diagnósticos é devido ao conhecimento maior, porque o espectro hoje, por exemplo, ele está dentro, né, o Asperger, que antigamente era tudo separado. Então, creio que é devido a essa questão do aumento do conhecimento. Então, por isso que se tem um número maior de diagnóstico. Milene, eu perguntei Agora, a segunda isso. Pergunta. Não, só um minutinho. Eu perguntei sobre o aumento de casos, porque o Dr. Rubens Weinstein, que esteve no Congresso de Inclusão lá em Belo Horizonte, e ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele até comentou mesmo que agora tem surgido muito mais casos. Não é nem só por causa do diagnóstico, está aumentando. E nos Estados Unidos tem estudos mais conclusivos por conta desse aumento. Vamos prever aí, os Estados Unidos prevê que 1 a cada 40 crianças seja autista agora nessa década, né? Então, está aumentando realmente bastante e todos nós teremos que estudar de fato para quem trabalha com educação. Mas vamos para a segunda pergunta. Milene, deve ter umas 6 perguntas relacionadas a como trabalhar de forma remota, online, na pandemia, com a inclusão. Você pode citar, talvez, no seu caso, com o autismo, e a Jane pode falar, né, de outras crianças. De qualquer forma, como a gente trabalhar com essas crianças com talvez um plano individualizado, como as escolas podem proceder e devem proceder. Sim. Na questão da criança autista, o que aconteceu? Como a Jane falou, nós estamos todos aprendendo novamente. E o que aconteceu? A escola em si, ela preparou um material único para todos os alunos. A maioria das escolas, eu não estou falando todas. Então, é importante que a escola ela vai ter um pouco mais de trabalho, a professora, mas que tem que ser montado o plano individual para esse aluno. Por exemplo, aqui em casa, o Luiz, nós pegamos as atividades do colégio, enviaram o roteiro para nós, o plano, só que para ele em específico, foi feito o plano individual. A aula online que a gente coloca aqui, que o professor faz o vídeo, que ele grava especificamente para o meu filho autista, não funciona. Porque o que acontece? Nós temos os autistas que são Asperger, que eles têm altas habilidades. Se você colocar ele aqui na frente do computador, assistindo uma aula, depois ele vai te dar uma aula sobre essa aula. Mas nem todos os autistas são Asperger. Então, nem todos têm essa alta habilidade.
Então, foi feito assim, tem que ser feito para cada criança. No caso específico do Luiz, do meu filho, foi feito o plano individual dele para essa pandemia. Foi feito com a professora, as atividades adaptadas, junto com a psicopedagoga que acompanha e comigo. Então, nós aplicamos as atividades online, é só às vezes um vídeo ou outro, mas assim, coisa muito rápida, porque ele não se concentra na frente do computador. Se concentra só se for alguma coisa que seja do interesse dele, não a questão de conteúdo. É muito difícil. Por exemplo, o professor, ele adora carros. Então, a professora tenta ligar essas atividades com atividades relacionadas a carro, uma atividade de matemática, uma atividade de língua portuguesa, uma figura que você insere diferente com o que ele tem de foco, que nós chamamos hiperfoco, ele consegue desenvolver. Mas nós fizemos um plano individual para ele nessa questão da pandemia. Trabalhamos no concreto. Então, é assim, é feito com ele no concreto. Senta, se tiver alguma relacionada à soma, com material dourado, a questão da leitura, porque ele está na alfabetização. Então, nós trabalhamos com figuras de imagem relacionadas a sílabas. Então, é feito tudo muito no concreto. Essa questão da criança, nele específico, sentar na frente, assistir a aula, nós não obtivemos sucesso. Ok. Milene, desculpa, porque tem várias perguntas mesmo, né? E eu queria que a Jane falasse também, né, em outros casos, como a educação remota pode contribuir com as crianças agora da educação especial. Lembrando o seguinte, gente, é aquilo que a Milene disse. O ideal é que quando a gente tem o diagnóstico de uma criança, né, com uma deficiência, a gente precisa abraçar a família toda. Então, os pais agora é que vão poder ajudar mais do que o plano individual de uma professora com uma aula remota, né? Vai lá, Jane. Bom, isso que a Milene falou é importantíssimo para a gente considerar. Primeiro, o concreto, né? Não, as tecnologias, a aula remota, ela não é para todo mundo, né? Então, no caso da educação especial, o professor que trabalha com aqueles alunos, o primeiro foco, me corrija se eu estiver errada, tá, Milene? É garantir o vínculo. Por quê? Porque essas crianças, elas têm muito mais dificuldade com um vínculo de confiança do que as outras, porque a perda é muito mais sentida, né? É tudo muito mais sofrido. Então, o que eu tenho acompanhado das crianças que eu atendo e que estão na escola e tudo, é literalmente um plano para aquela criança, considerando que ela tem um hiperfoco, ou seja, ela foca naquilo que dá sentido para ela. Então, se soubermos pensar um plano para ela, vai ser melhor do que quando ela está lá na sala, né? Agora, inclui aí, são mensagens individuais que eles amam, né? Porque para eles é muito difícil, na idade do Luiz, de trabalhar com uma abstração, né? Tanto é que você comentou que a professora manda atividade e ele perguntou como se o coronavírus não está lá. Então, eles são muito concretos. E, gente, pensar a educação remota é quase que pensar cada aluno, né? É o que eu tenho visto. Tem crianças ditas normais que não estão se adaptando, só que elas conseguem abstrair. As crianças com algum atraso, alguma deficiência, alguma coisa, eles precisam muito mais do concreto. Então, a gente tem que se fazer concreto no virtual. Eu acho muito interessante, vou deixar a dica aqui de um filme, que acho que você já deve ter visto, Milene, que é da Tempe Gunn, da Menina Estranha, que o livro foi até traduzido para o Brasil, as escolas adaptaram, que ela
só chegou aonde chegou porque a mãe apostou nela. Porque as escolas que ela frequentou no início, os médicos diziam: sua filha não vai avançar. Hoje, ela é pós-doc em como fazer a amamentação mecânica das vacas, enfim. Mas para vocês terem uma ideia, a mãe dela, como ela tinha dificuldade com toque, não são todos, mas ela tinha, a mãe criou uma máquina do abraço. Toda vez que ela ficava muito nervosa, ela entrava nessa máquina. E o autista, imaginem que a gente abre uma porta de cada vez. Eles abrem 10 a cada minuto. Por isso que eles são muito imagem, visuais. Eles não conseguem assimilar metáforas, né? Então, assim, é tudo ali no concreto. Então, quando vocês forem pensar a aula remotamente, pensem nisso. Às vezes, atividades que ele vai fazer concretamente, plantar, cuidar, criar, né? Por exemplo, a questão dos carrinhos. Quanto tempo tem um carrinho do outro? Tudo que envolva carrinho. Né? Fazer, alfabetizar através dos carrinhos. Então, pega o hiperfoco e leva para o conteúdo. Pronto, isso falou mesmo. Tudo. Olha, as perguntas são assim, a Deise, a Angelina, a Aninha Leite, Deise também, dizendo, né, como então a gente pode apoiar? É aquilo que a Milene e a Jane falaram, meninas. Nesse momento, a gente tem que orientar a família, apoiar a família, para que a família possa trabalhar o concreto com a criança, porque remotamente vai ficar mais difícil. Então, nós precisamos ter sempre os pais, os adultos, né, ao entorno da criança, com uma deficiência ou com uma dificuldade de aprendizagem, apenas que a família possa apoiar nesse momento. Agora, quando a família também tem dificuldade e não consegue apoiar por falta de questões culturais, socioeconômicas, gente, nós só vamos poder recuperar isso quando retornarmos e ainda lentamente, né? Porque agora está todo mundo tentando fazer tudo que é possível, né? Eu tenho certeza que os professores que estão nos ouvindo estão ficando aflitos, porque veio muita pergunta assim mesmo, né? Mas como trabalhar remotamente com a criança autista, né? Não há uma receita única que a gente dê aqui, até porque, como disse a Jane, cada um é um. Cada família é uma família, né? Então, nós vamos ter que trabalhar com diferenças aí. Mas vamos lá. Também, como trabalhar com os alunos nesse momento? É uma pergunta da Heloísa Lopes. Como e o que trabalhar com alunos que têm pouca coordenação motora? Como é que vamos trabalhar a psicomotricidade relacional, psicomotricidade física, agora nesse tempo da pandemia? Olha, vou dar uma dica. Essas crianças, elas apresentam uma certa dificuldade, é o que eu e Milene falamos ontem, depois ela completa, com a questão corporal, com o esquema corporal todo. As crianças que apresentam alguma dificuldade, elas tendem a se enxergar em pedaços, né? A gente vê muito isso através do desenho, da coordenação motora fina, elas não conseguem se encaixar dentro delas. Então, eu gosto muito de trabalhar com o espelho, né? A questão do espelho, de pôr a mãozinha, de pôr o pezinho, de fazer aquela estrutura corporal dela que a gente desenhava muito na educação infantil, no papel craft, que a criança deita em cima e a gente contorna o corpo, porque ela só vai melhorar a psicomotricidade dela se ela começar a se compor com as suas partes, né? Então, a mão, o pé, trabalhar muito a questão do cheiro, do gosto,
né, das percepções dela, porque aí é aquela coisa, o pessoal pergunta muito, e como que a gente vai fazer na pós-pandemia? Eu falo, depende de como a gente vai trabalhar na pandemia. A mesma coisa é com a criança que apresenta alguma dificuldade. Depende de como nós vamos manter o vínculo de confiança e o que nós vamos reinventar, desde que a família compre o projeto, né? Porque não adianta, a gente tem isso, por exemplo, a Milene, para conseguir estar aqui com a gente, ela deixou todos os carrinhos que o Luiz gosta para ele montar. Então, quer dizer, ela pegou o hiperfoco dele, pôs um responsável com ele e deu o que ele vai fazer. É isso que nós temos que fazer. É só isso. Não sei, Milene, se eu estou falando aí alguma... E essa questão da coordenação motora, o que acontece hoje em dia na educação, né? Eu sou muito contra, porque na educação infantil, nas creches, no CMEI, as crianças têm aula de educação física uma vez, e às vezes a partir só da obrigatoriedade a partir dos 4 anos. E o esquema corporal, ele tem que ser trabalhado desde o bebê, né? Por exemplo, como que você trabalha ali com o bebê? Você faz um tapete sensorial, o bebê tá ali com as sensações. Você pode trabalhar com material, que é o que eu aconselho e que eu gosto de seguir muito a base, com material não estruturado. Você trabalha com folhas, você trabalha com areia, você trabalha com elementos do meio ambiente, com semente, claro que sempre supervisionando, porque as crianças nessa idade, eles têm muita questão oral. Mas, geralmente, as crianças do espectro, eles têm e apresentam muita dificuldade de coordenação motora fina. Mas por quê? Porque não foi muito estimulado na questão da coordenação motora ampla. Isso. Então, trabalhar com circuito, às vezes eu chego lá, a criança no primeiro ano, e quero que ela pegue o lápis corretamente. Então, eu mesma com os meus alunos, eu já faço adaptador, né? A minha turminha é uma turminha de 2 anos. Então, assim, as crianças que têm dificuldade no movimento da pinça, primeiro, não adianta eu dar um lápis para ele fino, eu vou começar do giz grosso, e aí esse do rabiscar, o esquema corporal no chão, coloca eles para desenharem na folha de papel pardo, eles têm que desenvolver na parede, faz uma cerâmica que você pode ser lavável com tinta guache. Então, assim, todos esses trabalhos que as crianças desenvolvem, eles são fundamentais para ajudar nessa questão da coordenação motora. Ok. Gente, eu tenho 2 perguntas. Deixa eu só incluir também da pergunta, mas que a Milene falou. A Luciane Isabel aqui, ela falou das atividades diárias. Isso é fundamental também. Eu vi muito isso lá na Dora Alonso. Inclusive, de pôr a imagem do que é para fazer. Escovar o dente, põe a imagem. Montar, assim, pode ser numa parede, né? Pode ser uma cartolina, um papel, qualquer coisa. A cronologia das atividades diárias. E para os pais que vocês me perguntaram, eu gosto muito da ideia do café terapêutico, fazer uma roda de conversa, seja Instagram, WhatsApp, né, com temas específicos para aquele grupo. Então, por exemplo, meu filho está ficando muito nervoso nesse momento. O que você está fazendo? O que você... É isso. Só que a gente faz lá uma xícara de chá, um biscoitinho. Eu falo que é um café terapêutico, com temas inspiradores, que são aquilo que é a necessidade. A mesma coisa para o EJA. Só que aí eu já matei um monte, Regis. É verdade. Agora, meninas, para encerrarmos, como última pergunta, a Sandra pergunta, né, como vocês enxergam o trabalho com as inteligências múltiplas? Eu não vou pedir que responda só sobre as inteligências, mas quais são os estudos teóricos que podem ajudar na educação especial ou das crianças com as mais diversas dificuldades, né? Ou deficiências? Todos.
todas as inteligências. Geralmente, as crianças que têm altas habilidades, ou mesmo só o autismo, elas têm um canal para a música, porque a memória deles é muito boa, a audição é muito boa, então eles tocam, geralmente de ouvido, além de tocar, eles pintam, eles têm um raciocínio lógico, é assim. Então, só que nós temos limitações, nós, ditos normais, para abrir esses caminhos. Ótimo. Então, mas eles têm todos os caminhos. Ótimo. Todos. Gente, eles têm uma memória fotográfica muito boa também, de registro, que nós chamamos, né? Às vezes você passa num lugar uma vez só, você vai passar daí 5 anos, aquela criança, você não vai lembrar, mas ela vai lembrar. Gente, por conta do nosso tempo, porque esse tempo passa tão correndo, essa live de segunda-feira é um flash, né, de coisas que a gente tem. Na verdade, vieram outras perguntas, a Jane já falou lá do EJA. E pode, para mim, a Milene também acredito que sim, podem me mandar no direct, no Instagram, dicas e tal, que eu mando. Isso aí eu tenho. A Milene tem Instagram, aí a gente manda no particular, quem quiser. Isso, é isso que eu ia dizer. Sim. Vocês podem acessar as redes sociais das duas meninas, porque ambas estudam, né? A Jane trabalha com educação inclusiva há anos, há décadas. E Milene, além de ser mãe, é estudiosa no assunto também. Afinal, gente, se está difícil para nós ditos normais, imagine para as crianças agora que têm alguma deficiência, alguma síndrome, muito mais complicado elas ficarem de quarentena dentro de casa. Bom, de qualquer forma, eu quero agradecer a presença de vocês e eu vou pedir que a Milene passe os contatos dela. Milene, faça uma fala de incentivo às famílias e aos educadores para que tenham esse olhar afetivo e, incluindo todo mundo. E depois a Jane faz o mesmo. Vai lá, Milene. Para os pais, né? Eu sempre falo para os pais, se você não acreditar no seu filho, quem é que vai acreditar? Então, assim, acredite no potencial do seu filho, seja qual for. Se você não acreditar, quem é que vai acreditar? Então, para os pais, eu deixo essa mensagem. Acredite no seu filho. E para os educadores, como eu também sou educadora, né? Claro que eu precisei passar essa vivência de mãe para ter um olhar um pouco... Eu já tinha um olhar, mas o meu olhar ficou diferente para as crianças com necessidades especiais, depois do diagnóstico do meu filho, é que acolham essas crianças e que quem vai aprender com elas são vocês. Podem ter certeza disso. Isso mesmo. Vai lá, Jane. Bom, como quem me conhece sabe que, para mim, eu falei isso no início e vou terminar com isso. Qualquer diagnóstico funciona como ponto de partida e não como algo para justificar a minha incompetência em lidar com aquilo. Não existe nenhum aluno igual ao outro aluno. Então, quando eu recebo um diagnóstico, quando ele já vem através da mão dos pais, a primeira palavra que eu tenho que lembrar é acolhimento. E a segunda é que aquele papel, aquele diagnóstico, vai nos servir para direcionar como que nós vamos fazer, e não para rotular. Tem um filme que eu assisti ontem, até indiquei para a Regina, fica para você também, Milene, Onde Eu Não Estou, né? O lugar onde eu não estou. Que é exatamente isso, uma coisa que foi grudado nele lá na infância, levou a vida inteira. Então, apostem no sujeito que está atrás daquele diagnóstico. É isso que eu acredito. É isso mesmo, gente. Olha,
o ano passado eu conheci um moço chamado Marcos Petri. Ele tem vários diagnósticos, inclusive ele nasceu e os médicos diriam que ele só teria 1 ano de vida. A mãe dele, educadora como você, Milene, o estimulou, ele aos 8 foi diagnosticado também, além de todos os outros problemas, porque ele não iria nem enxergar, nem falar, nem andar, nada, porque ele faltou oxigenação no nascimento, faltou também, ele foi subnutrido, faltou água, enfim. Ele também foi diagnosticado com autismo. Hoje, ele fala 5, 6 idiomas, ele toca todos os instrumentos musicais, quando ele tinha maior dificuldade motora, né? E ele foi para a escola, se alfabetizou, terminou a universidade, já fez pós-graduação, hoje ele é palestrante. Então, gente, é preciso acreditar, né? Não ensinar aquilo que eu quero, mas aquilo também que o outro quer aprender. Milene, eu agradeço muito a sua vinda hoje aqui como mãe. Quem sabe a gente tenha outros momentos para falar, porque essa é uma área muito ampla, porque a gente tem que tratar da especificidade, né? E numa live só, a gente só ficou com gostinho de quero mais. Jane, muitíssimo obrigada. Milene, quer se despedir, então? Eu que agradeço. Tá, eu agradeço o convite de vocês, da Ferraz, agradeço ao Paulo e espero poder contribuído com vocês. Quem quiser o meu Instagram, eu não coloquei aí, mas é Milene mesmo Stefanini. Lá eu também compartilho material, porque eu acho que material para aprender tem que ser compartilhado, eu não seguro nada. Então, quem quiser buscar materiais, tudo de adaptação eu tenho, posso compartilhar, é só me procurar nas redes sociais. E agradecer vocês. Obrigada, foi uma tarde muito boa, produtiva. Ai, que bom, que bom. Eu acho que as pessoas também Milene, falam isso. Aprendi muito com você. As pessoas aqui do bate-papo estão agradecendo as duas, hein? Ó, ótimas, né? E hoje, gente, a gente vai terminando por aqui. Na próxima segunda-feira, nós temos mais um convidado, mais uma live para a gente falar aqui de educação, tá bom? Diálogos, sempre dialogando aqui com educadores. E eu desejo para vocês uma boa semana. Obrigada, Milene. Obrigada, Jane. Obrigada, encerramos, então. Regina. Obrigada. Obrigada. Obrigada.